Petróleo sobe mais de 20%. E o que isso significa para os seus investimentos? É o que eu e o Alberto aqui vamos tratar no dia de hoje neste vídeo. Alberto, vamos explicar para o pessoal o contexto dessa alta do petróleo. Sim. A Saudi Aramco, a maior produtora de petróleo do mundo, uma empresa da Arábia Saudita, ela sofreu ataques nesse último final de semana de drones. O que aconteceu? Uma planta da Saudi Aramco, que produz 5,7 milhões de barris de petróleo por dia, sofreu um ataque armamentista de drones, incapacitando a produção. Como a gente sabe que o preço das commodities é regido pela oferta e procura, a oferta global de petróleo foi impactada e os preços sofreram essas altas, a maior alta desde 1990 na Guerra do Golfo. Então, bem expressiva. E Alberto, a Saudi Aramco estava até a semana passada, a gente até planejou fazer um vídeo, Sim. que ela ia fazer o IPO dela, né? Conta um pouco do que estava acontecendo. Eu acho que com isso deve ter sido postergado essas ambições, né? Uma coisa que é interessante a gente falar, pouca gente sabe, se a gente perguntar qual é a maior empresa do mundo, o pessoal vai falar aí Apple, Microsoft, só que se a gente olhar em 2018, a empresa que mais lucrou no mundo todo foi a Saudi Aramco, essa empresa produtora de petróleo aí dos árabes que são famosos pelo petróleo. A Saudi Aramco, em 2018, chegou a lucrar 111 bilhões de dólares. Pra vocês terem uma noção, quase o dobro do lucro da Apple, que foi de 59 bilhões de dólares no mesmo período. Então, a Saudi Aramco, eles estavam querendo captar 100 bilhões de dólares no IPO, a empresa, a Saudi Aramco, que hoje em dia é uma empresa de capital fechado, queriam captar 100 bilhões de dólares vendendo 5% da empresa. Ou seja, fazendo a matemática, e a gente vê que é um valuation para a empresa inteira de 2 trilhões de dólares, que é quase o dobro da Microsoft, que é a empresa mais valiosa do momento, aí, em torno de 1,1 trilhão. E seria um IPO de peso, né? Seria o maior IPO da história. Se avaliasse em 2 trilhões, seria quase que 2 vezes mais do que o market cap da Microsoft, que é a maior empresa listada hoje. Alguém pode falar, Thiago, a Microsoft é a maior empresa do mundo, não é a Saudi Aramco. Sim, em valor de mercado, na bolsa. Mas a Saudi Aramco ela é privada e a gente não tem uma marcação a mercado de qual é o preço de um negócio privado. Não teve transação. Essa empresa é uma empresa estatal do governo da Arábia Saudita e que ele pretende vender aí um pedacinho até para diversificar as suas receitas, né? É um país que tem uma dependência muito grande da produção de petróleo. Já fizeram várias movimentações no sentido de que querem diversificar suas fontes de receita. São um dos principais apoiadores do SoftBank, que investiu aqui no Brasil na RAP, no Banco Inter, em vários outros ativos por aí de tecnologia. E o que isso significa para os investimentos dos brasileiros? Bom, primeiramente, as empresas de petróleo se tornam mais valiosas, né? A Petrobras é o ativo mais ligado a petróleo, mas existem outras empresas ligadas a petróleo. A PetroRio é uma delas, né? Essas empresas se beneficiam com essa tragédia, né, porque o produto que elas vendem se valorizou da noite para o dia, aí, 20%. Está bem volátil hoje, né? Talvez você, na hora que for ver esse vídeo, talvez esteja no outro patamar aí, mas chegou a bater 20%. E isso é positivo para essas empresas, né? Você tem o seu produto valendo 20% a mais da noite para o dia. O impacto no lucro é até maior do que 20%, porque existe diluição dos custos fixos, né? E existem as outras empresas, né? As demais empresas são muito pouco impactadas por isso. O que pode acontecer, e a gente ainda não tem visibilidade nesse momento, é com relação à política de preço da Petrobras. A Petrobras vai repassar esses aumentos de preço do mercado internacional para o mercado interno, na gasolina, no diesel? A gente ainda não tem uma clareza a respeito disso. Se for repassado, provavelmente vai ter um impacto em inflação e talvez os cortes da taxa de juros não sejam tão fortes como alguns estão prevendo, né? Na semana passada o Santander já previa 4,5% de Selic ainda nesse ano. Então, se tiver algum reajuste de petróleo, provavelmente isso daí vai ficar um pouquinho para o futuro. Fora isso, não tem muito impacto
no dia a dia, né? A balança comercial do Brasil de petróleo já é bem equilibrada. Se fosse no passado, seria muito pior para o Brasil. Se fosse na década de 70, 80, que o Brasil não produzia tanto quanto produz hoje, né? A produção da Petrobras tem atingido níveis recordes, né? Então o Brasil sofre menos na balança comercial do que era no passado, né? Então se você for ver, o Proálcool foi criado lá atrás no meio da crise do petróleo justamente para incentivar outras energias alternativas no momento de alta do petróleo. Foi uma crise muito grave lá atrás. Eu não vejo isso acontecer nem de perto hoje. O Brasil é um país que tem aí uma produção importante e vai crescer cada vez mais. A produção do pré-sal realmente veio para ficar. Então o Brasil, de certa forma, está blindado, pelo menos na balança comercial. Provavelmente eu acho que vai ser repassado alguma coisa para preço da gasolina ao longo do tempo, mas é importante lembrar que a gente acredita que isso é algo passageiro, né, Alberto? Não vai ficar, essa oferta não vai sair do mercado até a perpetuidade. Deve voltar em algum momento, ainda está difícil de saber os danos, a velocidade da reconstrução, mas é algo que não deve ser permanente, certo? De fato, a gente não tem que extrapolar para a perpetuidade esse aumento de 20% aí nos preços do petróleo. Apesar de ter sido um ataque um tanto quanto significativo e a Saudi Aramco ter divulgado que vai levar um tempo para retomar e normalizar a produção, é um negócio que assim, a gente realmente não pode extrapolar. As empresas não passaram, produtoras de petróleo, não passaram a valer 20% mais de um dia para o outro. Um outro ponto que às vezes pode ser deixado de lado, mas que é relevante, é essa tensão bélica, essa tensão armamentista que está acontecendo junto com o Irã. Já havia acontecido alguns fatos, um bombardeio de navio petroleiro perto do Golfo, um drone americano sendo abatido. E esses ataques, eles foram ligados à responsabilidade iraniana. Agora, o governo da Arábia Saudita também disse que tem fortes indícios de que as armas utilizadas no ataque à Saudi Aramco são de origem iraniana. Então, Trump já falou que ele está preparado para qualquer conflito armamentista. E esse é um assunto que pode escalar bastante. Não tem como a gente saber, são só especulações no momento, mas vale a pena a gente ficar atento a respeito disso. O Oriente Médio ele tem um histórico aí de ser um barril de pólvora, né? Mas eu acredito que hoje qualquer conflito ele vai ter menos impacto, não só conflito, mas a própria cotação, menos impacto na economia do que tinha no passado. O próprio petróleo tem perdido importância, não vou dizer perdido importância, mas tem perdido espaço no orçamento das famílias, né? Então, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o transporte ele tem representado cada vez menos ao longo do tempo e, inclusive, as empresas de petróleo também têm representado cada vez menos do SP500, né? Foi pela primeira vez que a ExxonMobil saiu das top 10 do SP500 e as empresas de petróleo nunca representaram tão pouco do SP500. Então, essa alta do petróleo ela não é tão impactante quanto era no passado, né? Quando você tinha uma economia muito mais, não vou dizer dependente, mas que o petróleo, a energia representava muito mais da economia. Então, os acontecimentos recentes não devem ter nenhum impacto permanente ao longo do tempo nos seus investimentos. Esse ataque à Saudi Aramco ele foi relevante exatamente por causa da escala da empresa. A Saudi Aramco é responsável por 1 a cada 8 barris de petróleo produzidos no mundo. E se você também pegar a reserva das 5 maiores empresas internacionais produtoras de petróleo, excluindo a Saudi Aramco, e somar a reserva dessas 5 empresas, a Saudi Aramco tem uma reserva maior do que todas essas 10 somadas. Isso só para dar uma dimensão, ilustrar o porquê de toda essa repercussão do ataque nessa empresa. E você já conhecia a Saudi Aramco? Escreve aqui embaixo se você conhecia ou não. Mais uma vez, muito obrigado, Alberto, pela sua querida presença aqui. E eu e o Alberto escrevemos o Morning Call todo dia, que a gente sempre traz fatos e análises que vão ajudar você na sua decisão de investimentos. Então a gente vai botar o link aqui abaixo, só você se inscrever, demora menos de 30 segundos e você vai receber todo dia no seu e-mail o nosso Morning Call que vai te ajudar nas suas decisões de investimento.
Alberto, mais uma vez, obrigado. Obrigado, valeu pessoal. E nos vemos nos próximos vídeos.